Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora sobre Titans, né? Nós já falamos exaustivamente sobre a segunda temporada, você pode conferir aqui embaixo na descrição o link para os vídeos comentando episódio por episódio. Teve também semana passada a nossa verdadeira fanfic, eu e o Léo reescrevemos o roteiro de Titans e assim, ficou muito bom. Assistam, por favor. A gente quer saber a sua opinião, porque foi um vídeo divertido, trabalhoso, mas a gente tá feliz com o resultado. Estamos bastante felizes e é até por isso que a gente está aqui hoje falando novamente, dessa vez, sobre o que nós esperamos, quais são as expectativas, o que é que a gente já sabe sobre a terceira temporada de Titans que estreia aí esse ano. A terceira temporada foi confirmada em novembro, no final de novembro do ano passado, e ainda não tem tanto material assim, a gente vai voltar para falar quando tiver mais informações, quando tiver o primeiro teaser, o trailer, mas vamos falar do que temos até o momento e das principais especulações que a gente conseguiu elaborar. A primeira informação oficial é que a terceira temporada estreia no outono norte-americano, que começa ali no dia 21 de setembro, então vai bater com o calendário de lançamento da segunda, vai ser ali no final de setembro mesmo. E em relação ao que nós já sabemos aí do conteúdo da série, a informação que temos mais certa de todas é a vilã da temporada, que foi introduzida no final da segunda temporada. A gente sabe que é a Blackfire, a Estrela Negra, irmã da Starfire, que é a Estelar, e a Damaris Lewis, que é a atriz que interpreta a Blackfire, inclusive foi promovida a atriz regular aí na terceira temporada e provavelmente vai aparecer em todos, ou quase todos, né, os episódios da terceira temporada. Bom, e se você está se perguntando quem é a Blackfire, eu cheguei a falar um pouco dela no vídeo que eu fiz sobre a Estelar, lá na primeira temporada ainda, mas como ela é a novidade do momento, então eu vou tornar a explicar de uma forma meio resumida quem que ela é. Primeiramente, a gente sabe que eles vão dar uma mexida porque os quadrinhos são bem confusos, tem coisas demais para ser inseridas, inclusive pode ser um problema de produção, porque né, tem muita história sobre ela que se passa lá em Tamaran e né, fazer um planeta inteiro é muito caro para uma série. Isso é a parte que mais me deixa receosa, tanto na questão deles virem pra cá, quanto da gente ter flashbacks de Tamaran. Vamos confiar que o dinheiro entrou aí, só vamos acreditar, porque senão vai dar muito ruim. O roteiro tem que ser muito bom para compensar. Medo. Roteiro bom, Titans? Para começar, o nome tamaraniano da Blackfire é Commander e o nome da Estelar é Coriander. Então já dá pra perceber que elas são irmãs porque os nomes são parecidos. Então, né, os laços de família já estão aí. Os nomes são parecidos, é da mesma família. É porque lá eles não têm sobrenome, então os nomes são próximos para indicar o mesmo clã. Mas enfim, a Commander, ela nasceu na família real de Tamaran e por ser a primogênita, ela era a próxima na sucessão da linha do trono. Só que Tamaran é um planeta muito problemático, é composto por uma população muito orgulhosa, que são seres bonitos, belos, poderosos, que usam a energia do sol do planeta para converter em voo e em alguns outros poderes que alguns têm e outros não. Só que quando a Commander nasceu, os médicos diagnosticaram ela com uma deficiência até então desconhecida, que tornava ela incapaz de converter a energia do sol em poderes. Então ela não voava, ela não tinha nenhum poder especial. Que é basicamente o que a realeza de Tamaran é capaz de fazer. E aí a gente entra naquele dilema, se ela não tem esses poderes num planeta que tem pessoas orgulhosas, que tem um apreço pela força e pelo poder, então ela não pode ser a próxima rainha. E o que acontece? Ela passa a ser mal vista por todos os súditos e a próxima na linha da sucessão assume a herança do trono, que no caso é a Estelar, a Coriander. E aí a gente tem a rixa entre as duas armadas, porque desde então a Commander passa a culpar não só o planeta inteiro, mas especificamente a sua irmãzinha querida, que é a pessoa que tomou o trono dela, ela passa a ver assim, porque não culpa também, né? Se a sociedade inteira começa a esculachar você, tipo, você começa a ser visto como um problema social, sendo que você tinha um potencial para ser tipo uma grande líder. A rainha, né? Então, ela não era má no começo, mas a sociedade corrompeu ela, literalmente. Bom, a gente não sabe se a série vai manter a história dela exatamente igual. Já deu pra sentir nessa segunda temporada que algumas coisas aí são diferentes. A gente tem um passado bem pesado da Estelar, né? Mas aqui na série a gente sabe que ela veio pra Terra para deter a Rachel e depois acabou ficando. E a gente não sabe as implicações de tudo isso, porque ela veio como realeza, como princesa de Tamaran. E aí agora, bom... Eu acho que a gente vai ter algumas cenas do golpe de estado da Blackfire, mas eu acho que o foco mesmo vai ser no ódio e no rancor que impera nessa família maravilhosa aí. Mais uma na história de heróis. E partindo desse rancor todo, a Commander decide ferrar toda a família dela e todo o reino.
Ela chega para os principais inimigos de Tamaran, que é a cidadela, e simplesmente começa a fornecer informações sigilosas sobre a organização militar do planeta, entregando localização de pessoas importantes, e aí no final ela acaba derrotando sua própria família e entrega a própria irmã como prisioneira de guerra para a cidadela, e aí a Estelar vira escrava, e aí essa história eu já até contei no vídeo sobre a Estelar que já está aqui linkado, e vão lá assistir se vocês quiserem mais detalhes. Mas basicamente é isso, a Estelar é destituída nesse momento. E como a gente viu na segunda temporada, é diferente, porque a Estelar veio pra Terra como realeza, e aí vão ser outros motivos que vão trazer a Blackfire como inimiga pra cá. E eu acho que vai ser interessante eles apostarem não só na relação de vilã e heroína, por mais que sejam irmãs e seja um laço forte, mas também focar na invasão alienígena. E os Jovens Titãs e a Justiça Jovem, que são os dois embasamentos da série, tem ótimos arcos envolvendo invasão. O problema é, mais uma vez, a produção. Vai saber se vai dar certo. Isso traz pra gente também um grande potencial da terceira temporada, que é explorar o arco da Kory. Nessa segunda temporada nós voltamos a vê-la como um personagem extremamente poderosa, sensata, né, que faz a diferença. E vai ser legal a possibilidade de vê-la aqui assumindo uma postura de protagonista da série, né? Porque na segunda temporada a gente consolidou o Dick Grayson. Convenhamos, foram 2 temporadas pra gente estabelecer ele como herói aqui. De novo, 2 temporadas, né? Muito tempo pra explorar. Agora não faz mais sentido continuar com isso. É hora de mudar e desenvolver o restante das pessoas da equipe. Fico preocupada de quererem desenvolver todos ao mesmo tempo. Mas, tendo a Blackfire como vilã principal, eu acredito que talvez a gente consiga girar mais em torno da Kory. Bom, e agora falando de retornos que a gente vai ter nessa temporada, é óbvio que os novos Titãs, que são os protagonistas, estão confirmados na temporada em todos os episódios, esses aí foram os primeiros contratados. Além deles também estão confirmados o Connor, acho que na maioria dos episódios, o Jericho e a Rose. Inclusive, uma das grandes apostas dessa temporada é a relação entre os irmãos, ainda mais agora que eles dividem o mesmo corpo ali. O nosso projeto... Não, meu corpo, sua vida. Isso, meu corpo, exatamente. sua vida. Estão apostando que pode ser um bom ponto de humor, mas ao mesmo tempo tem um drama interessante e até diferente do que a gente viu até então. E outra aposta muito grande é na relação entre o Connor e o Dick, que a gente viu no final da última temporada, que já que não vai ter exatamente uma relação Batman e Superman tão cedo nos cinemas, pelo menos que em Titans tenha os seus legados aí, que seja o Superboy e o Dick Grayson com Asa Noturna tendo uma amizade e até mesmo uma divisão de liderança nesse sentido, assim, como símbolos. Eu gosto da ideia da gente ter mais da dinâmica do Gar com o Connor, né? Porque parece que eles se deram tão melhor porque eles têm uma idade mais próxima. Sim. Mas qualquer uma das dinâmicas que vier, eu tô aceitando. Inclusive, a minha aposta é que eles vão trabalhar mal a dinâmica da Rose com o Jericho. A minha aposta é essa. Não querendo ser pessimista, mas eu não vejo eles fazendo um bom trabalho com essa questão de você estar dividindo o corpo com outra pessoa. Eu acho que eles vão passar por cima. Mas não quero ser pessimista aqui agora. Hank e Dawn estão confirmados? Infelizmente eles estão confirmados, mas tem uma boa notícia nisso aí. Os atores estão com outros projetos paralelos aí que estão entrando em conflito com a agenda. E como já falaram que a produção não vai parar, pode ser que sejam colocados em escanteio, aparecem em poucos episódios. Entro aqui num ponto que eu acho problemático. Jason Todd ainda não foi confirmado oficialmente, mas o ator já foi sim renovado, só não sabe quantos episódios ele vai fazer. A gente viu que ele tá se isolando agora no final da segunda temporada. A ovelha desgarrada do time, né? Exatamente. Tenho medo dessa abordagem, porque eu queria que já estivesse encaminhando para um capuz vermelho, não vejo um caminho muito claro para isso agora. Mas é isso aí, é um personagem muito bom, acho que foi o meu favorito junto com o Connor na última temporada, assim, um dos poucos pontos que eles não erraram, mas que no final assim, não foi satisfatório. Então eu queria mais presença dele, talvez não tenha. Mas eu acho que a gente pode passar então para a parte das especulações, né? Assim, o que nós temos até aqui que a gente pode indicar da agora para frente. E acho que a primeira delas é relacionada com a Donna Troy. Bom, a gente teve aquela morte ridícula dela no final da segunda temporada ali, nossa, que cena porca. Tipo, não, tudo. O fato de terem matado ela foi tudo... E já jogaram ali que a Ravenna vai ressuscitar ela mesmo, já chego lá, porque pra Ravenna isso pode ser promissor. Acho que pra Donna Troy, se forem espertos, eles podem salvar a personagem nesse arco. Por quê? Tem um arco nos quadrinhos que chama A Morte e o Retorno da Donna Troy, que é dividido em 4 partes. Inclusive tem roteiristas de ótimas fases da equipe, trouxeram um revival pra ela. Que basicamente é quando a Moça Maravilha morre, a Donna morre como Moça Maravilha, que é como ela morreu na série.
Só que daí depois de um tempo ela é revivida, alguns eventos que tem muitas ligações com arcos muito maiores, inclusive acho que não vai chegar a abordar isso, acho que vai ser meio que referência à morte e retorno dela. Mas o fato é o quê? Quando ela retorna dos mortos, ela já não é mais Moça Maravilha. Dona Troy adota um novo codinome para ser uma nova heroína, inclusive o traje preto dela entra aqui nos quadrinhos, e ela passa a adotar o nome de Troia. E aí a gente pode ter uma abordagem diferenciada e muito interessante, porque ela vai se desgarrar de vez de Themyscira e da Mulher Maravilha, voltar para o continente e assumir um papel nos Titãs como uma liderança ao lado do Dick, porque ela é dos originais, ela é poderosa, e essa volta dos mortos, acho que não vão usar isso como aquele velho clichê da a pessoa volta maligna, não, acho que eles vão voltar ela com uma postura mais firme, digamos assim, acho que ela vai se encontrar mais. Eu gosto da ideia também dela voltar como outra personagem, se ela tiver que voltar, que ela volte como outra personagem, porque a gente teria, além do Dick, a Moça Maravilha, que é uma das poucas originais que está aqui, se desvinculando daquele passado que tanto assombra eles, né, enquanto titãs. Então seria um primeiro passo para seguir em frente. Exato. Só que ao mesmo tempo a gente não tem confirmação da atriz em muitos episódios, a gente só sabe que ela foi renovada, então pode ser que seja flashback, então não vou ficar tão otimista. Eu também não quero isso, não. Bom, a segunda especulação é o Jason Todd, mas o Léo já falou, né, sobre o ator tá confirmado, mas a gente não saber como é que eles vão tratar ainda. Vivem dando dicas pra gente de que eles vão abordar o Capuz Vermelho, de que vai ser um arco que a série vai trabalhar, mas até então, tudo que nós podemos fazer é imaginar. Será que eles vão fazer isso sem o Jason morrer de verdade? Vai ser uma morte mais metafórica? A gente não queria isso, porque tem um grande peso, mas ao mesmo tempo o Titans está mexendo bastante na mitologia dos quadrinhos, né, de Titans no geral, para fazer algo que encaixe melhor com as expectativas dos espectadores e as próprias expectativas que a gente tem hoje em relação às séries, né? Essa questão de matar personagem e reviver hoje já é muito mais piada do que algo que serve. Só fica uma questão aí. A Donna não precisava morrer e voltar. O Jason precisava morrer e voltar. Isso, lembrando que não é que nem Game of Thrones, por exemplo, que é surpreender pelo choque que vai ser bom. Não, pode ser uma porcaria. Espero que tenha ido pro caminho certo, porque, nossa, o Jason Todd tem um ótimo arco. Não estraguem, por favor. A terceira especulação é sobre o Bruce Wayne. O ator não foi nem confirmado na produção ainda, não está nem vinculado ao elenco. Então pode ser que a gente não tenha nada de Bruce Wayne, ou então tenha uma participação super reduzida. Talvez a gente tenha dado adeus pro Bruce Wayne sem nem perceber na temporada passada, naquele episódio do jantar lá. É o último episódio da... Que ainda restam as dúvidas, aquele Bruce Wayne era real? Aquele lá era real, será? Nunca vamos saber agora. Tipo assim, aquele do jantar a gente tá falando. Que, meu Deus. Mas assim, eu acho que tinha potencial, espero que tragam de volta. Pode ser que o ator também não tenha gostado da série, vai saber. Vai entender, mas eu também concordo com o Léo. Outra questão, outra especulação e que pode ser também um problema é o Slade, né? O ator era perfeito. Tipo assim, a gente já teve algumas outras roupagens do Slade. Teve em Arrow, no filme da Liga da Justiça, apareceu o Joe Manganiello como o Slade. Visualmente é o mais fiel até agora. Mas em questão de profundidade e ameaça, acho que Titans está na frente de todo mundo, apesar de não saberem usar o personagem. É um bom personagem sem o que fazer na tela. Não foi bem usado, inclusive a nossa fanfic a gente corrige isso. Mas aí a gente fica assim, e se ele não voltar? Tipo, o Slade, o grande inimigo dos Titãs, foi desperdiçado com aquela morte ridícula. Ele não foi confirmado ainda, então Slade e Bruce Wayne estão na mesma situação. Torçamos pelo melhor, porque os dois personagens tinham potencial, precisamos deles ainda. Com certeza. E saindo um pouco das especulações aqui, eu tava me lembrando, tem um segundo grande arco, né, de uma possibilidade de um segundo grande arco, que é o crescimento da Rachel. E novamente a gente vê que o Gar tá ficando esquecido no churrasco, né? Mas enfim, um grande arco da Rachel, que seria ela indo pra Themyscira e lá tendo contato com magias superiores, com forças muito mais preparadas para lidar com o que ela enfrenta, e ela voltando mais consciente dos seus poderes e de como domá-los. Ela tá indo pra Themyscira, é uma ilha que tem Amazonas, que lida com mitologia o tempo inteiro, tem magia. Algumas grandes bruxas saíram de lá como heroínas ou como vilãs. Então é hora da Rachel se transformar de fato em Ravena, adotar uma postura mais de maga mesmo, de bruxa, assim, ter poderes mais consolidados e entender que o lado sombrio dela é útil pros titãs. Sim, e a gente torce muito para que tenha ela finalmente meditando, né? Entrando em contato, em equilíbrio consigo mesma. Eu só quero ouvir ela falando Azarath Mediumzinho, tipo assim.
É tão simples. O que custa, né, Titans? Bom, mas continuando sobre a Rachel, fica aqui aquela especulação, né? Será que ela vai trazer a dona de volta? Será que ela vai pra lá treinar, pra voltar e criar o corpo do Jericho, igual acontece nos quadrinhos? Será que isso vai despertar esse lado mais sombrio nela? Vai trazer isso mais à tona? Será que numa quarta temporada a gente vai ter o Trigon voltando, quebrando tudo? E aí finalmente a gente tem uma Ravenna consolidada pra lidar com o pai dela? Pra poder enfrentar ele de verdade? São questões. Fica aí o questionamento, né? E os novos personagens? Léo, eu vou deixar você falar dos novos personagens. Esse primeiro aqui, eu coloquei ele em primeiro porque eu tenho um carinho especial por ele, assim, eu gosto bastante, principalmente por Justiça Jovem, é um dos melhores personagens que tem lá. E já deu a hora dele aparecer. Ele foi mencionado no segundo episódio da temporada passada, tô falando do Roy Harper. Isso mesmo, Arsenal, Ricardito ou Arqueiro Vermelho, chama do que você quiser, tem vários codinomes. Ricardito deixa ele puto, isso é muito bom, quero ver o Dick enchendo o saco dele. Mas enfim, já foi dado ali aquele indício de que os Titãs tiveram uma formação inicial antes desses originais que a gente conhece. E que Roy Harper era um deles. Ele tem alguma ligação com a dona ali ainda, eles têm contato. Inclusive, acho que os Titãs deles devem ter começado bem mais jovens e tal. Ele deve ser uma primeira formação que deu errado, assim, não por motivos pesados, simplesmente porque não deu certo. Mas enfim, Roy Harper tem potencial de aparecer não como um herói, não com traje, atirando flechas, apesar de a gente querer muito isso, mas principalmente ele como civil, que a gente viu que ele tem esse potencial lá em Justiça Jovem, inclusive no arco parecido, que na segunda temporada é sobre uma invasão alienígena que está acontecendo ali, e ele é muito importante pelo fato de ele ser parecido com o Dick na questão de ser um mentalista, de ser um estrategista muito bom, apesar de ser esquentadinho pra caramba, mas numa temporada de suposta invasão alienígena, inclusive acho que eles podiam partir pra esse lado de possessão, assim, tipo, da Blackfire usar aquelas slimes dela pra possuir os titãs. As slimes malditas. Vai saber, tipo, podem usar isso de uma forma que não seja tão horrível. Falando assim, é horrível. Mas enfim, ele investigando vai ser muito bom. Quero muito a relação dele com o Dick. E outro aspecto que favorece a aparição dele é que Arrow acaba agora dia 28 de janeiro de 2020. Então encerra definitivamente. Nada mais vai prender o Arqueiro Vermelho. Inclusive já estão colocando o multiverso como uma possibilidade aí. A Crise nas Infinitas Terras já colocou os Titãs como um dos universos do multiverso. Então podia ter uma nova versão do Arqueiro Vermelho facilmente. Outro personagem que a gente quer muito ver, lógico, Superman. Assim como Bruce Wayne, eu não sei se ele vai aparecer por questões de direitos, né? Pelo menos assim, com traje e tudo. Mas tá na hora de aparecer alguém pra falar assim: oi, eu sou o Clark Kent. Isso. E esse aqui é o meu filho Connor. Recentemente a gente viu que a DC não quer usar o Henry Cavill nos cinemas como Superman tão cedo. Então eles estão meio cagando e andando pra ele. Inclusive o Henry Cavill tá em Witcher, tá preocupado com outras coisas. Superman tá adormecido. Tem 1000 versões do Superman na Crise das Infinitas Terras, que a CW usou e abusou. O que tem que ter mais uma? Tipo assim, o povo já aceitou esse conceito, deu certo. Agora é só partir pro abraço. Coloca, nem que seja um Clark Kent conversando com o Connor, guiando ele pro caminho certo, porque se Superman não aparecer, o outro pai vai aparecer. E o outro pai é Lex Luthor. E, meu Deus, esse cara vai muito aparecer. Nem que seja de relance. Esse vai muito aparecer. Porque a gente já viu que ele é o mandante da Cadmus, foi confirmado isso, já foi mencionado, a aura dele tá ali, ele é a parte maligna do Superboy. Então esse cara vai querer fazer um jogo mental com o Connor que eu não quero nem ver, porque vai, se for bem escrito... Ai, meu bebê, né? Nossa, pode ser muito foda. E o Lex, ele é um dos melhores vilões da DC de longe. Tipo assim, não só da DC, dos quadrinhos no geral. Ele é ameaçador, é um ótimo estrategista, ele sabe jogar as pessoas umas contra as outras, ele usa todo mundo a favor dele. Tipo assim, velho, ele é um vilão perfeito pra não durar só uma temporada, ele pode durar várias e revelar que lá no futuro ele tem uma equipe própria que ele tá montando com outros vilões pra derrubar os Titãs. Ele tem potencial. E falando de grandes personagens que poderiam fazer uma pequena aparição, né? Mulher Maravilha tá sempre aí, nem precisa explicar mais do que o próprio nome dela, né? É uma temporada que envolve Themyscira. Dona Troy morta, precisava ter pelo menos a silhueta de Diana, né? No caso da Diana é um pouco mais difícil ela aparecer como Mulher Maravilha, como Diana ainda não descarta totalmente, porque esse ano tem Mulher Maravilha 1984, é um dos grandes filmes do ano e a DC tá apostando muito nele. Sim, e nós também. Nossa, vai ser muito foda esse filme. E, tipo assim, a Gal Gadot é a grande heroína da DC no momento, assim, ela tá com a bola toda. Eu acho muito difícil colocarem uma nova versão com outra atriz da Mulher Maravilha. Como também. Diana... Talvez. Acho que dá pra rolar.
Outra boa aposta poderia ser a Cassandra Sandsmark, que é a segunda Moça Maravilha, né? A gente até ficou especulando se aquela mulher loira que recebeu o laço da dona no final da temporada anterior no enterro não seria a Cassie. A Cassie tem potencial para aparecer porque ela é a segunda Moça Maravilha, como eu disse, e nem que seja num treinamento, né? Seria uma boa construção de universo aí pra série inserir esses personagens dos quadrinhos. Eu só acredito que não é aquela Amazona loira que apareceu, porque ela é um pouco mais velha do que a idade da Cassie. Eu acho que a Cassie seria, tipo assim, da idade do Gar e da Rachel. Connor ali. É, exatamente. Isso, eu também acho. Não, do Connor, 3 anos de idade? Não, acho que não. Mais pro Gar mesmo. Né? E o outro personagem, né, que... Vamos lá, Léo. Depois de falar da Moça Maravilha, a gente tem que falar dele. Do Moço Aqualed. Assim, esse aqui é o meu personagem favorito de todos os sidekicks da DC, principalmente por Justiça Jovem. Eu tô falando do segundo Aqualed, o Khal Duran. Cara, ele é incrível. Só que tem um problema, que ele é uma liderança muito forte em qualquer equipe que ele entra. Quando ele vira o Aquaman em Justiça Jovem na terceira temporada, é incrível, porque você vê a força que ele tem. Isso pode ofuscar um pouco o Dick, talvez os produtores não queiram no primeiro momento? Sim, mas vamos chegar lá. A Atlântida não fez nada depois da morte do Aqualed, acho bem estranho isso, Aqualed Garth no caso. Então já passou da hora do Aquaman ter um novo sidekick e nada mais justo do que ele ser enviado para fazer parte dos Titãs. Com uma nova formação mesmo, ele pode ser o líder dos novos Titãs, vai que a equipe rompe em algum momento, tipo assim, de não romper negativamente, mas tipo, o Dick vai fazer que nem Justiça Jovem. Ele vai ter uma equipe dos mais experientes fazendo operações especiais mesmo, e quem vai salvar o dia vão ser os Titãs, os novos Titãs no caso, e aí seria bom ter um novo Aqualed que tem poderes mais elevados que o do próprio Garth. E Khal Duran é um ótimo personagem porque o pai dele tem um potencial para render uma temporada inteira, que é o Arraia Negra. Se ele for bem trabalhado, ainda mais em relação ao Lex Luthor, e já tem Slade Wilson, a gente pode ter uma sociedade de vilões se formando. Eu acho que o grande problema de Titans é que nós temos muitos vilões muito bons. São vilões, todos eles, que dariam aí para ser usados por temporadas. E uma coisa que, querendo ou não, chega a ser exaustivo nas séries da CW, e aqui passa a ser muito restritivo, é a quantidade de episódios, né? Pra você trabalhar esses vilões que na teoria são tão bons. Mas, né, seguimos aí com o que temos. E fica sempre a expectativa de que apareça a personagem favorita do Léo. Zatanna, eu tô falando dela porque falta magia nessa DC, nas séries aqui pra crescer. E Zatanna, gente, é a melhor personagem mágica de todas as histórias em quadrinhos, não tem ninguém que supera ela. Tipo assim, tem o Constantine, ele é fodão também, mas em questão de heroína mesmo, de super-herói, ela é imbatível, ela é de longe a melhor. Sensacional! Não, e ela tem tudo pra entrar nessa equipe, mas se não entrar agora e entrar depois com uma organização melhor, não vou reclamar. Okay, eu só queria que mudasse o produtor da terceira temporada, porque ele era produtor de Arrow, produziu a segunda temporada, a gente viu que caiu a qualidade, ele continua na produção. Ele foi demitido e buscaram ele de volta, né? Teve um rolê assim, tipo, teve boato que ele foi demitido, aí depois voltou, depois saiu de novo, e gente, tira de vez. Você começa a ver que a série vai dar ruim quando ela começa a ter muito problema na produção, direção, gente sendo demitida e recontratado. Veja aí bem American Gods. Nossa. E eles conseguiram destruir uma série que tinha um potencial, assim, sem tamanhos. O medo sempre fica no ar, mas vamos lembrar de um exemplo recente que foi Demolidor, que teve uma segunda temporada bem meia boca e a terceira salvou totalmente. Vamos acreditar que essa terceira temporada vai salvar Titans e que a gente vai ter pelo menos mais umas 2 temporadas aí que fechem a história muito bem, tem potencial, tem ótimos personagens, o elenco tá finalmente entrando ali nos personagens mesmo. Produção deve melhorar nessa temporada, porque, né, precisa melhorar. O dinheiro também deve estar entrando, né? Sim, então vamos torcer por melhoras, vamos continuar na hype, porque o trem da hype nunca para. Não, e sendo bom ou sendo ruim, nós estaremos aqui esse ano comentando episódio por episódio novamente. Eu sei que tá longe, mas você já pode se programar desde agora e continuar de olho aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo sobre super-heróis no geral. Esse ano não é igual ao ano passado, né, que teve 300 filmes e tal, mas nós temos aí Mulher Maravilha, Aves de Rapina, Viúva Negra. Esse é o ano das mulheres, né, dentro dos super-heroísmos. Eu acho que a hype é baixa esse ano, mas a qualidade tende a ser melhor. Tomara, a gente espera.
E é isso, gente. Curtam o vídeo se vocês ainda não curtiram e se inscrevam se vocês ainda não são inscritos no canal. Obrigada por acompanhar a gente até aqui e até a próxima. até! Tchau!